Pessoal, há quem diz que não existe fórmula para um casamento sustentável e duradouro. No mês de outubro, eu comemorei juntamente com a minha esposa 14 anos de casados, de matrimônio. E ao longo desses 14 anos, cada dia é um aprendizado, onde nós aprendemos juntos a compartilhar e a exercer o papel de marido e de mulher. Talvez você esteja pensando, olha, eu já fui em tantos eventos, já li livros de especialistas e já apliquei parte do que eu li, do que eu aprendi no meu casamento e não vi resultado algum. Estou à beira da separação e do abismo. Talvez você esteja pensando, fórmula? Que tipo de fórmula eu poderia aplicar ao meu casamento para torná-lo sustentável e duradouro? Sim, tem uma fórmula sim. E se você colocar em prática a fórmula para um casamento sustentável e duradouro, eu garanto para você que o seu casamento será um casamento duradouro e sustentável. Pode vir a crise que for, não haverá outra mulher que possa ser capaz de separar este casal. Não há crise financeira capaz de separar o casal. Seja o que for que entrar no meio do casal, não terá força para destruir este matrimônio. Então existe sim uma fórmula para tornar o teu casamento sustentável e duradouro. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se você colocar em prática o que eu vou falar esta tarde, eu garanto para você que o seu casamento será sustentável e duradouro. É claro, para isso, eu quero utilizar a palavra de Deus, pois é Deus quem tem a fórmula. É Jesus Cristo que tem a fórmula para um casamento duradouro e sustentável. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, depois de uma série de aconselhamentos, Pedro está caminhando para encerrar o assunto, finalizar o assunto sobre casamento, sobre família, e ele começa da seguinte maneira, no versículo 8 do capítulo 3 de 1 Pedro. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro começa com algo extraordinário. Ele diz, finalmente. A palavra finalmente é a palavra telos do grego, que ela traz o sentido de algo que está no fim, de um assunto que está se encerrando. Porém, Pedro, ele está enfatizando, dando maior ênfase. Ao finalizar este assunto, ele está trazendo algo tão importante quanto ao que ele já falou sobre o casamento e sobre a família. Sobre o papel do homem e o papel da esposa. Agora ele quer fechar este assunto com algo extremamente importante. Agora ele está dando a fórmula para o casal colocar em prática e tornar o seu casamento sustentável e duradouro. Então Pedro começa, finalmente, telos, eu estou encerrando o assunto, porém eu preciso falar de algo sério para vocês, que é um princípio, que é uma fórmula espiritual, é um princípio espiritual, é um preceito espiritual para tornar o teu casamento, a tua família, o teu matrimônio sustentável e duradouro. Então Pedro começa, sede todos de igual ânimo. Pedro começa finalizando este assunto, chamando a atenção do casal para a seguinte colocação: sedes todos de igual ânimo. Pedro está dizendo que para um casamento sustentável e duradouro é necessário que este casal seja
todos de igual ânimo. O que seria uma pessoa, um casal que vive e que exerce o mesmo ânimo? Eles possuem ânimos igual. A palavra igual ânimo, como Pedro menciona no texto, ao dizer, sede todos de igual ânimo. A palavra grega para igual ânimo, ela é o prefixo humos e from. Quando nós juntamos o prefixo homo e from, ela traz o sentido de algo que é do mesmo tipo. Então, afinal de contas, o que Pedro está dizendo quando um casal, uma família sustentável e duradoura, ela precisa ser de igual ânimo? Pedro está dizendo que este casal precisa ter a mesma opinião. Quando nós juntamos o prefixo homos e from, que se refere a algo do mesmo tipo, o que Pedro está dizendo que para um casamento sustentável e duradouro, este casal precisa ter a mesma opinião. Talvez você esteja pensando, gente, como é possível um casal ter a mesma opinião? Se Deus está propondo que para se tornar uma família sustentável e duradoura, para que um casamento seja sustentável e duradouro, ele precisa ter a mesma opinião, é possível. Mas como? Primeira coisa, o casamento precisa estar pautado na palavra de Deus. Ter a mesma opinião só será possível se a palavra de Deus for a base deste casamento, for a coluna deste casamento, for o sustentáculo deste casamento. Então é possível que o casal tenha a mesma opinião quando eles procuram o equilíbrio para se ter a mesma opinião baseado naquilo que a palavra diz sobre o casal e sobre a individualidade de ambos, cuja responsabilidade é lutar, trabalhar, viver para que ambos pensem a mesma coisa em Jesus. Ter a mesma opinião é algo indispensável para um casamento sustentável e duradouro. É por isso que Pedro começa, sede todos de igual ânimo. Ou seja, Pedro está dizendo, todos vocês tenham a mesma opinião. Lutem para ter as mesmas opiniões. Tenham comunicação, conversem. Sejam pessoas que se comunicam. O casal precisa falar um para o outro o que pensa, o que acredita. Agora, o que eles buscam precisa estar alinhado com aquilo que Deus tem para o casal. Então, quando Deus está no meio do casamento, então é possível sim, pela fé, ter a mesma opinião, renunciar as regalias da individualidade, onde cada um puxa para si, com base no seu interesse próprio. Não. O que deve prevalecer num casamento sustentável e duradouro é o interesse do casamento e não da individualidade. Nós precisamos viver sim a individualidade, mas levar ela, convergir ela a um único pensamento, a um único ânimo, a um único propósito, tornar o casamento sustentável e duradouro. Vamos lá. Pedro continua dizendo que nós precisamos ser
compadecidos. A palavra compadecido é a palavra sumparfos. A palavra sumparfos é o prefixo sum, que descreve algo que é igualmente compartilhado. E a palavra parfos fala de sentimentos, afeição e compaixão. Quando nós juntamos os dois prefixos, sum e parfos, traz o sentido de algo que precisa ser compartilhado. Fala de sentimentos e emoções. Ou seja, o prefixo parfos fala de sentimentos e emoções. Mas em que sentido? Em que aspecto? Ele fala no sentido de que nós precisamos ser simpáticos para com os outros. Precisamos ser fraternos, bondosos, corteses e compassivos uns para com os outros, humildes em espírito. Então vamos lá. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso exercitar a fé para que no meu casamento eu e a minha esposa tenha em Cristo Jesus a mesma opinião. Depois que se chega a um equilíbrio de se ter a mesma opinião em Cristo Jesus e em sua palavra, para tornar esse casamento sustentável e duradouro, você precisa exercitar neste casamento. Você precisa trabalhar no casamento, quando o texto diz que nós devemos ser compadecidos. A palavra grega para compadecidos é a palavra sumparfos, que são o prefixo sum, que fala de algo igualmente compartilhado, e o prefixo parfos, que fala de sentimentos, afeição ou paixão. Porém, quando nós juntamos os dois prefixos, ele traz a ideia, ele mostra a imagem de alguém que é simpático, que é fraterno, que é bondoso, que é cortês, que é compassivo, que é humilde e que é manso. Olha, nós precisamos exercer no nosso casamento, para que ele seja sustentável e duradouro, a simpatia. Nós temos que nos esforçar o máximo possível para ser simpático um com o outro. Depois nós precisamos compartilhar as emoções. O teu cônjuge precisa saber o que você está sentindo. Você precisa compartilhar esse sentimento com ele e com ela. E vice-versa. Este sentimento, essas emoções precisam ser compartilhadas. Então, para isso é muito importante que a comunicação flua. Que os sentimentos sejam conhecidos dos dois lados. Depois, o casal precisa ser fraterno, compassivo, tolerante. Nada de se estourar, nada de gritar, nada de ofender sua esposa e seu esposo, nada de usar palavras ofensivas, mas seja cortês, seja educado, seja fraterno, seja amoroso. E Pedro continua dizendo que para um casamento sustentável e duradouro, ele diz que este casamento precisa ser fraterno e que eles, o casal, precisa, acima de tudo, ser amigos. Não basta ser um casal, marido e mulher, que não são amigos. Não. Precisam ser amigos. Acima de tudo, precisam exercer a amizade. Precisam se tornar amigos. E isso é possível, a Bíblia diz, quando eles são humildes em espírito. Porém, a palavra de Deus, ela é enfática ao dizer. Então Pedro está dizendo para o casal que busca
que o seu casamento seja sustentável e duradouro. Pedro começa a dizer da seguinte forma o conselho de Pedro: finalmente todos vocês tenham a mesma opinião, unidos em espírito, sejam simpáticos, fraternos, bondosos, corteses e compassivos uns com os outros, como membros de uma mesma família, e humildes em espírito. Então, a fórmula de Deus para um casamento sustentável e duradouro é um casamento que tem a mesma opinião e que compartilham de seus sentimentos. É um casamento que eles são muito mais do que casados, são amigos, são companheiros, são tolerantes, são simpáticos, são bondosos, corteses, compassivos e fraternos. Este é o segredo para ter um casamento sustentável e duradouro. Aplicar a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Para se ter a mesma opinião só é possível pela fé. A fé em Jesus Cristo, onde a palavra de Deus irá pautar o vosso casamento, onde a palavra de Deus irá pautar o vosso comportamento, aquilo que sai da boca, aquilo que sai do coração, aquilo que move vocês. Então o conselho de Pedro é: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ou seja, o que Pedro está dizendo em resumo é: finalmente, todos vocês tenham a mesma opinião, unidos em espírito, simpáticos, fraternos, bondosos, corteses, compassivos uns com os outros, membros de uma mesma família e humildes em espírito. Este é o segredo para um casamento sustentável e duradouro. A primeira coisa que você precisa para tornar o teu casamento sustentável e duradouro é trazer Jesus para o teu casamento. Pautar o teu casamento na palavra de Deus. É aquilo que a palavra de Deus diz sobre você e sobre o seu marido. Procurem compartilhar daquilo que a palavra de Deus fala sobre o casamento, sobre a família, sobre a criação dos filhos, sobre o papel do marido, o papel da esposa. Compartilhem disso, torne isso comum entre vocês, torne isso um propósito, torne isso compartilhável entre vocês, a ponto desta ser a opinião igual para o casal. Depois, sejam fraternos, corteses, compassivos, tenham compaixão, tenham amor, tenham misericórdia um dos outros, sejam tolerantes, não sejam egoístas, não sejam orgulhosos, vaidosos, não busquem o interesse próprio, individual e particular. Trabalhem em conjunto. Quando nós trabalhamos em conjunto, somos mais fortes. Quando trabalhamos em conjunto, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com Jesus guiando o nosso casamento, não tem para ninguém. Não tem traição, não tem crise financeira, não tem individualidade, não tem soberba, não tem grosseria. Mas quando falta estas coisas, não tem casamento que suporta a falta de compromisso, a falta de fidelidade, a falta de compaixão e misericórdia. Ser corteses é algo essencial. Seja cortês com tua esposa e com teu esposo. Exercite a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo. Certamente o teu casamento
será duradouro e sustentável. Mais uma vez, eu digo para vocês, para se ter um casamento sustentável e duradouro, nós precisamos exercitar a fé, a confiança em Deus e, acima de tudo, deixar a palavra de Deus orientar as nossas vidas. E aí não tem para ninguém. É só ser feliz eternamente. Que o Deus de paz vos abençoe e lhe conceda graça. Eu peço a Deus que Ele abençoe o teu casamento e que ele seja sustentável e duradouro. Mês passado eu comemorei 14 anos de casado. É claro, foram 14 anos de aprendizado e cada dia mais a gente aprende. É possível? É, se o Espírito Santo fizer parte do teu casamento. Caso contrário, está fadado ao fracasso e logo, logo terá fim. Mas que o Deus de paz lhe conceda a graça para tornar o teu casamento sustentável e duradouro. Em nome de Jesus, amém.